Boa noite. Vamos a Obadias. Acho que eu vou ter que ajudar vocês aqui. Depois de Amós e antes de Jonas. Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias. E o projeto é expor o livro inteiro hoje. Também um capítulo. Acho que já chegaram lá. Então, nessa hora o índice é muito bom. O profeta não se sabe nada dele. Local e data da profecia talvez tenha sido logo após a invasão de Judá por Nabucodonosor, em 586 a.C., em que o reino de Judá terminou de cair perante a Babilônia e foi exilado lá para a Babilônia. Digo, perante a Babilônia, perante Nabucodonosor. O resumo é a condenação de um povo pequeno, e a restauração de Israel, que vamos ouvir falar aqui de um momento terrível na história de Israel. E o comportamento deste povo chamado Edom com relação a Israel. Acontece que Edom eram, de uma maneira geral, os descendentes de Esaú. Lembram dele? Irmão de Jacó, gêmeo de Jacó. Esse Esaú era rebelde desde o começo, tomou 2 esposas não da família de Abraão para casar e desprezou o seu direito de primogenitura, como nós sabemos, trocou por um prato de lentilhas ou de alguma coisa vermelha, tanto que Edom significa vermelho. Então, ele saiu de perto do pai, foi morar no sudeste lá da região, que hoje conhecemos como Israel, e lá os seus descendentes passaram a ser chamados de edomitas. Apesar de ele ter feito as pazes com o irmão, aquele queria matar Jacó, porque Jacó o enganou, ajudado pela mãe, Rebeca. E Esaú, então, foi enganado e disse que ia matar Jacó. Mas depois mudou de ideia, depois se encontraram lá na frente, quando Jacó voltou de Harã, a terra dos parentes dele. E, inclusive, estavam juntos os 2 irmãos no enterro do pai, Isaque. Até que ponto, a profundidade dessas pazes aí, não sabemos, mas terminou assim. Porém, os povos, os descendentes de um e de outro, nunca conseguiram tolerar um ao outro. Então, era uma inimizade forte entre os judeus, descendentes de Abraão, Isaque, Jacó. Esaú, embora fosse mais velho, talvez minutos, porque era gêmeo, mas nasceu primeiro, mas desprezou o direito de ser o primogênito. Isso é muito ruim e mostrava o coração dele rebelde e que não valorizava as coisas de Deus. Parece que nunca valorizou muito. Só ficou zangado quando perdeu um direito importante. Então. Seja como for, esses povos passaram a odiar um ao outro. Tanto que na saída do Egito para a Terra Prometida, Israel foi proibido de tocar
os edomitas, enquanto passavam lá pela região deles para ir para a terra prometida vinda lá do Egito. Não podia tocar neles. Eram parentes, eram aparentados, mas com muito ódio entre um e outro e muita adversidade. E aconteceu que presume-se que nesta época em que Judá estava terrivelmente sobre sofrimento, nas mãos de Nabucodonosor, o comportamento de Edom, ou dos edomitas, irritou profundamente a Deus, como nós vamos ver. Agora, nós achamos que foi nesta época, mas quando foi esta época é secundário, no sentido de que houve uma época, nós vamos ver aqui, que Judá estava terrivelmente necessitado, e Edom se comportou de uma maneira muito perversa. Houve, claro, esse é o motivo do livro de Obadias. Aliás, vários profetas, quase todos os profetas falaram na condenação de Edom. É interessante isto. Então, Obadias não é o único, não. O que eu achei muito interessante no livro, especialmente, é que Deus analisa o comportamento de Edom, como vocês vão ver, mas antes do comportamento dele, o coração do povo. Então ele trata o povo como se fosse uma só pessoa, que num certo sentido, quando se fala de um povo, mesmo coletivamente, mas pode-se falar do espírito do povo tal, do estilo do povo tal, da cultura do povo tal, quase como se fosse uma unidade. Então, o que Deus revela aqui do coração dele, Deus, para com a atitude de Edom, cai como uma luva para cada pessoa, cada um, individualmente. E são lições muito valiosas que eu achei que valeria a pena trazer aqui para nós. É uma lição de vida. Uma lição de vida tendo por trás como é que Deus enxerga certos comportamentos de um irmão com relação a outro ou outros. Obadias, versículo 1 e 2, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Logo de saída, Deus, através de Obadias, dá o tom. Como é que estava o coração de Deus com relação a este povo? Você foi feito pequeno. Eu lhe apequenei. Eu lhe desprezei. Então já prepara aqui de antemão o que vem pela frente. Se parássemos aqui, muita coisa já havia sido dito com relação aos edomitas. O quê? Deus resolveu apequenar este povo. E Deus desprezou este povo. E aqui já há uma lição grande, né? Não adianta alguém se fazer grande se Deus o faz pequeno. E nós vamos ver aqui a arrogância deste povo. Então, eles eram grandes aos olhos de quem? Deles mesmo. Acharam motivos para se considerarem grande coisa, um grande povo. Mas Deus, não. Para mim, você é pequeno, eu vou lhe considerar pequeno e eu vou lhe desprezar.
um dia você será completamente desprezado. É curioso que, não está no texto aqui, mas nós sabemos que o contrário também funciona. Se alguém se faz pequeno e Deus resolve engrandecê-lo, esse será engrandecido. Os humilhados serão um princípio bíblico, né? Então, aqui o tal deste povo resolveu se exaltar e Deus o humilha. Quando você for orar e tratar da sua própria posição no mundo, no meio da sociedade, da igreja, das pessoas, a primeira coisa que você deve tratar diante de Deus é: Senhor, me dá o tamanho que tu queiras dar, em termos de importância no teu plano. A palavra que eu quero não é nem importância, mas de destaque, porque Deus destaca uns, não destaca outros. Deus coloca uns de uma maneira muito visível e outras invisível. Então, não é questão de um ser mais importante ou menos importante, por isso é que eu não quero a palavra importante, mas de destaque. Senhor, me destaca o que tu quiseres, e me escondes o que tu quiseres. Eu quero ser agradável aos teus olhos, e o meu tamanho nesta terra, nesta vida, neste mundo, eu gostaria que fosse bem adequado, bem ajustado com o tamanho que tu queres que eu tenha, em termos de projeção, de ser conhecido, de ser influente, de influenciar pessoas e coisas assim. Eu não quero projeto para mim, não. Eu não quero decidir se eu vou ser pequeno ou grande nesse sentido. Excelente atitude, excelente atitude. Versículos 3 e 4. A soberba do teu coração começou. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, porque esse povo morava em lugares altos, em torno de uma região lá montanhosa chamada, com centro no chamado Monte Seir. Então, e eles se sentiam muito, muito protegidos por estarem morando num local de difícil acesso. Tem sentido, inclusive. Mas olhem, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no coração: quem me deitará por terra? Esse era arrogante. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Vocês querem exagerar? Exagero eu. Gosto dessa maneira de Deus se posicionar. Querem ser hiperbólicos? Querem dizer que estão totalmente protegidos, que são inacessíveis, que estão nos lugares tão altos como as águias? Pois muito bem. E que ninguém vai pegar vocês. Pois não, a águia é muito baixo para mim. Vão para as estrelas. E vejam se eu não derrubo vocês de lá. Esse é o Deus da Bíblia. Vão para as estrelas, não. Negócio de águia, de montanha, de coisas aqui nesta terra. Pode ir para as estrelas. Não se luta contra Deus, não se opõe. Porque o que você imaginar de grandiosidade sua, de força sua, ele esmaga de uma maneira tão forte, tão humilhante, tão avassaladora, que não tem nem termos de comparação, de tamanho de poder, de força. Não tem. Então, esses camaradas aqui achavam que era uma grande coisa, que estavam morando em cima de uma montanha. E isso com relação a Deus. Vão para a lua, eu pego vocês lá. Quantas pessoas se julgam inatingíveis
protegidas pelo dinheiro, pelo poder, por posições, por cultura, por relacionamentos, rede de contatos, ou por um orgulho tolo, seja lá por que for. Pois o que Deus quer dizer é assim: se você fosse muito mais rico do que você é, muito mais poderoso do que você é, tivesse muito mais contatos do que você tem, eu lhe derrubo de lá, se eu quiser. Nada do que você tem lhe protege contra mim. Pode proteger contra outros, contra seres humanos também, aí vai. Poder humano contra poder humano. Aí tem sentido em falar exército A contra exército B, qual é o maior e tal, e bom ter cuidado para ter suas estratégias e suas táticas de maneira a vencer a batalha ou a guerra e tal. Humano com humano vai. Mas um humano querer medir forças com Deus, e os seres humanos muitas vezes querem, e às vezes nós crentes, talvez sem tanta arrogância, talvez sem ser de uma maneira tão explícita, mas às vezes nós queremos medir certas forças com Deus, talvez nem sem perceber de uma maneira muito clara e tal, mas tenha cuidado no seu trato com Deus. O autor, então, passa da causa primária do fato de Deus ter apequenado Edom e desprezado, ele fala agora da descrição em si, da queda que Edom iria enfrentar. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Olha aí ele falou Esaú, que foi o primeiro deles, da onde saiu a descendência dele. Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, uma descrição trágica do destino de Esaú. Será muito pior do que um assalto comum. Quando entra um assaltante numa casa, ele leva algumas coisas ali e vai embora, mas ele não leva tudo o que pode, é o que ele quer dizer aqui. E quando alguém vai vindimar ou vai colher frutos de uma determinada plantação, coisa assim, deixa algumas coisas, mas não leva cada graveto, cada item que poderia levar dali. Mas Deus disse, pois vai ser assim contigo, vão levar tudo, não ficará nada, tesouros escondidos. Alguns comentaristas acham até que a sugestiva ideia de escondido nas grutas, nas cavernas das montanhas onde eles se sentiam protegidos. Então, os tesouros escondidos vão ser descobertos de alguma maneira, talvez por traidores internos de Esaú, não sabemos. Os próprios aliados se voltarão contra Edom, que na hora da angústia não vai contar com o apoio de ninguém. E é curioso que ele pergunta, cadê teus sábios? Cadê os teus inteligentes? Não previram isso, não? Que poderiam ser traídos pelos inimigos? Parece que eles foram atraídos para certo local, pelos aliados, e se voltaram contra eles. Alguma coisa falhou terrivelmente lá,
em Esaú, se tornaram presa fácil dos inimigos, um povo que se julgava muita coisa. E ele volta a falar da causa agora em termos de comportamento, a causa externa. Causa interna, orgulho, arrogância tremenda. E como consequência disso, versículos 10 a 14, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Olha aí, Esaú e Jacó. Claro que estão mortos há séculos todos os dois irmãos, agora fala dos povos que vieram deles. Israel, no caso. Ou Judá, como era conhecido na época o Reino do Sul. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. É difícil Deus colocar assim uma condenação radical para um povo. Mesmo para muitos povos ímpios, Deus tem palavras de misericórdia lá no final, de compaixão, coisa assim. Mesmo com duros castigos e tudo, Deus aponta. É curioso, às vezes, um estudo interessante ver isso. A misericórdia de Deus, como ele aponta para que muitos povos hostis a ele, hostis a Israel, contarão um dia com a misericórdia de Deus, pelo menos uma parte do povo. Esaú, não. Edom, não. Zero. Serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe entraram. Bom, agora ele vai se referir ao que aconteceu com Judá. E como é que os edomitas se comportaram com relação ao seu irmão, no caso, por causa do parentesco, o povo que vinha de um parentesco lá em cima, dois irmãos, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, da violência que os edomitas fizeram. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens. Levaram os bens de quem? Dos judeus. Como eu disse, apontando muito provavelmente para Nabucodonosor, invadindo e terminando de destruir Jerusalém e levando o cativo restante. Foram 3 etapas em que Nabucodonosor conquistou Judá. Estranhos lhe levaram os bens dos judeus, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. O assunto aqui agora são os judeus em Jerusalém, sendo atacados, destruídos. Tu mesmo era um deles. Os edomitas se juntaram aos inimigos de Judá. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia, aqui, claro, o dia da adversidade, o dia de terror que o teu irmão estava enfrentando. Veja como Deus se dirige ao prazer de um povo. Para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Não devia ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Veja a repetição da expressão no dia da sua calamidade. Isso doeu em Deus. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então, a violência contra Jacó, ou contra os judeus,
determinou o quão ruim estava, mostrou, evidenciou o quão ruim estava o coração do povo, o sentimento para com relação aos irmãos judeus. É interessante notar que os edomitas desapareceram lentamente. Essa profecia pode ter sido, como eu disse, se foi na época mesmo da queda de Judá para Nabucodonosor, foi em torno de 586, em torno de 600 anos antes de Cristo. Uns 150 anos depois, os edomitas foram invadidos por árabes, ficaram mais fracos. Depois de 200 anos, foram invadidos por um outro povo e perderam identidade como nação. E eles fugiram para outra região, inclusive, começando o declínio mesmo, cada vez mais forte. Em aproximadamente 120 anos antes de Cristo, ou seja, uns 450 anos depois dessa profecia, eles foram dominados por um judeu, um dos macabeus, e foram, inclusive, humilhados, obrigados a se circuncidarem e a adotar o judaísmo na marra. E após a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, mais ou menos 600 anos depois da profecia, desapareceram totalmente da história, nunca mais se falou neles. Acho um ponto muito bonito, para servir até como uma orientação a nós, é a descrição de Deus do que os edomitas deveriam não ter feito com relação a Judá. Não sei se vocês notaram o tamanho desta lista. Vocês não deviam ter saqueado Jerusalém quando estavam saqueando a cidade, os babilônios, ou os da época. Vocês não deviam ter tido prazer na miséria do seu irmão, do povo irmão. Não deviam ter falado de boca cheia, se gabando. Numa versão corrigida tem a expressão literal, alargado a boca. É ficar falando coisa demais, mais do que é para falar, se gabar. Essa é a ideia aqui. Certamente se gabando, vendo a desgraça do outro. Entrando pela porta, não devias ter invadido, entrado pela porta lá de Jerusalém para saquear. Ajudaram na desgraça que os inimigos estavam causando sobre Judá. Vocês entraram para ajudar. Aí vem de novo a parte terceira vez que ele fala, não devia ter tido prazer na miséria do irmão interno, não deviam ter se alegrado com o sofrimento de Judá interno. Terceira vez, olhado com prazer para o seu mal. Não deviam ter lançado mão dos seus bens, roubado, aproveitando-se da fraqueza do outro. Não deviam ter assassinado os fugitivos, eles nem estavam em guerra. Os edomitas não estavam em guerra contra Judá, não. Eles entraram na onda, eles aproveitaram. E para ajudar o inimigo a terminar mais rápido com Judá. Não deviam ter entregue alguns dos fugitivos para os inimigos. Os que conseguiram escapar, eles pegavam e entregavam para o inimigo. Isso deixou Deus profundamente irritado, magoado, irado. Duas observações aqui. Primeira, a sensibilidade de Deus. Primeiro, o poder de Deus de perscrutar corações. E junto com esse poder, a sensibilidade de Deus em identificar e se irar contra sentimentos internos. Essa é uma característica da qual nós não temos referencial. Não sabemos. Eu não tenho a menor ideia do que é saber conhecer o coração do outro.
e nem você. E no momento em que nós procuramos dizer algo ou pensar algo como, eu sei o que você está pensando, vai dizer uma tolice. Mesmo que acerte, por acaso acerte, é uma tolice, porque ele não sabe. Acaba sendo uma mentira, uma autoilusão. Eu sei o que você está pensando. Não sabe. Eu sei por que você agiu assim. Não sabe. Não tem a menor possibilidade de você saber. Então, quando Deus diz assim, eu sei, devemos ficar em alerta. Acho que a primeira coisa que deve vir em nossa mente é, eu tenho que ter cuidado com o que eu penso. Porque eu enrolo minha mulher fácil com o meu pensamento. Eu enrolo meu marido fácil. Enrolo qualquer um, fácil, qualquer um. Pai, mãe, não tem isso. Mas é fácil. Então nós estamos acostumados a viver com essa impressão. Não que nós lancemos mão o tempo todo deste poder de enganar os outros com o que está aqui dentro. Não é que nós lançamos o tempo todo mão disso, mas que a gente pode lançar, pode. E que lança muitas vezes na carne e pecaminosamente lança. Aí vem hipocrisia, fingimento e tudo mais. Porque é fácil. E a contrapartida desse fácil enganar é porque é impossível o outro saber. Então você está protegido. Diante da sua esposa, você fez uma coisa muito errada, está dando para esconder, às vezes não consegue durante muito tempo, mas esconde ali e enrola, está protegido, enquanto não descobrir. Talvez não descubra nunca. Ou um amigo, ou um filho, ou um pai, ou qualquer um. É uma proteção meio questionável em termos do que é de ser vantajosa essa proteção, porque ela nos faz esconder coisas, apesar de também protege nossa privacidade interna, ter esse aspecto, não vou filosofar em cima disso, mas que nós estamos protegidos diante do poder do vizinho, de conhecer o meu coração, estamos protegidos. Por bem ou por mal, estamos protegidos. Muito bem. Diante de Deus, essa proteção cai por terra. Essa proteção é zero. Como você não tem referencial para medir isso na terra, talvez com facilidade a gente esqueça do poder de alguém que está olhando o tempo todo de uma maneira ultra minuciosa. Tudo o que se passa. Dizem que Londres hoje parece que é a cidade que mais tem câmeras no mundo, que um cidadão dificilmente escapa de ser filmado em alguma coisa, uma vigilância violenta. Quer dizer, violenta no sentido de muito intensa, é o que eu quero colocar. A China também está muito adiantada nesse processo, e a tendência do mundo é esta mesmo. Só que é interessante, não tem um inglês que tenha o seu íntimo, ou um chinês, ou nós mesmo aqui em Fortaleza, com a câmera em cima de nós, que tem várias também, não tem um de nós que está correndo o risco de ser assim, olha, nós filmamos aqui e a sua intenção era esta. Não tem. Já está surgindo, com a inteligência artificial e tal, alguns softwares que estão se propondo a antecipar a ação de alguém por meio de alguns procedimentos externos. Então, eles cruzam informações e dados e dizem, pelo jeitão aqui, já rodou 3 vezes esse quarteirão,
e tal. Então, pelo jeito, ele está pensando em fazer alguma coisa diferente. Então, eles podem prever um tipo de atitude com base em externo. Pode ajudar alguns casos de assaltos, ou invasões, ou coisa assim. Tudo bem, mas sempre usando o externo, para tentar concluir ou adivinhar o interno, tentando de tudo que é jeito, mas está protegido do interno. Com Deus, proteção zero, qualquer ser humano na face desta terra. Mas eu quero me dirigir a nós, crentes. Como eu disse, eu acho que nenhum de nós vai acordar e vai pensar que coisa desagradável, eu estou sendo visto por Deus, não posso nem pensar uma coisa. Eu acho que não é um pensamento assim, tão afrontoso, porque nós sabemos que Deus vê o nosso coração e tudo, mas é provável que às vezes a gente relaxe em cima disso e não preste tanto atenção a esse fato. Isso vai nos atrapalhar, porque se nós estivéssemos nos lembrando mais a miúde do poder de Deus e ver o nosso coração, provavelmente nós iríamos evitar muitos pensamentos pecaminosos, muitas ideias reprováveis, muitos planos bolados de uma maneira carnal, provavelmente. Então, cuidado com a sua mente, porque você escapa ao nosso controle, ao controle humano, mas ao de Deus você não escapa. E é melhor, o bom mesmo é dizer, Senhor, eu quero estar diante de Ti de uma maneira totalmente transparente. Não é nem eu quero, eu sei que estou. E eu quero declarar que estou feliz porque estou. Tem misericórdia de mim, minha mente é ruim, ela é traiçoeira, mas eu não quero te desonrar com os meus pensamentos. Isso aos olhos de quem não crê em Deus é uma loucura, né? É um delírio. Você está com medo de ferir um ser aí que você não sabe nem quem é, com seus pensamentos, isso aí já era. A racionalidade dele já foi para o espaço. Pois é, para nós, é a realidade absolutamente presente nas nossas vidas. Deus vê o seu pensamento. 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos atrás, ele olha para um povo inteirinho e diz assim, o coração deste povo estava inchado, orgulhoso. Porque o que eles fizeram com Judá, qualquer um poderia observar. Isso é externo, isso é mais fácil. Eu estava lá, eu vi eles matando os judeus, eu vi eles entregando para os babilônicos os fugitivos, eu vi eles saqueando, eu vi. Ok, não precisa ser Deus para ver isso não, embora obviamente Deus tenha visto do céu isso aí também. Mas isso é consequência, como eu já disse. Essa parte comportamental é consequência do que estava lá dentro. E Deus começou falando antes do interno. Depois é que ele foi para o externo. Não sei se vocês notaram. Nem precisava mais ter falado do externo, porque ele disse, eu sei que vocês são arrogantes, querem aí, acham que são o máximo, porque estão aí em cima das rochas e tal. Sensibilidade de Deus para o coração do homem, do ser humano, inclusive o seu e o meu. A segunda observação é a ênfase que Deus dá na angústia de Judá. Parece que Deus estava ali, sentindo isto, como se ele fosse um deles. 8 repetições no dia da sua calamidade, ou da sua ruína, ou da sua angústia. Uma dessas 3 palavras, 8 vezes num trecho pequeno. Então, o grau de sofrimento dos judeus
mostrou o grau de perversidade dos edomitas. E uma lição fantástica aqui. Nunca se alegrar pelo sofrimento de alguém. Nunca se alegrar pelo sofrimento de alguém, mesmo o pior inimigo. É algo difícil, complicado para nós, seres humanos, mas é muito importante. Especialmente um inimigo seu, pessoal. A coisa muda um pouco de figura quando trata de incrédulos e de inimigos de Deus, que entra os salmos imprecatórios, que é um assunto espetacular. Um dia eu gostaria de abordar os salmos imprecatórios. Mas é diferente, porque ali é como se fosse o salmista vendo os inimigos de Deus, olhando pelo aspecto da justiça de Deus, olhando muito para o aspecto julgador de Deus e se posicionando junto com Deus. Isso é uma coisa, e não estou falando disso aqui. Mas quando fala de inimigo pessoal seu, não, é aquele camarada que fez isso, com o meu carro, riscou. Ou foi grosseiro com minha filha no elevador. Ou me causou um prejuízo de propósito. Ou me enganou, mentiu para mim. Ou, e aí vai. É esse ponto. Aí lá na frente, esta pessoa sofre. Está sofrendo. Aí por causa desse sofrimento, você se alegra. Está vendo, miserável? Está vendo? Foi mexer comigo. Primeiro ele já está achando que o sofrimento do outro é porque mexeu com você. Rapaz, está errado aí. Já começou errando. Provavelmente. Então, e não importa o seu raciocínio. É por isso, por aquilo que ele está sofrendo. Está. Seja misericordioso. Podendo ajudar, ajude. Não é sempre que pode ajudar, mas podendo ajudar, ajude. Só que ajudar já é o aspecto externo. Externo. Mas vamos para cá. Vamos para o antes do externo, vamos para o interno. Você pode ajudar a pessoa, e aos olhos de nós, fracos seres humanos, enganáveis facilmente, que coisa bonita, o fulano era inimigo do cicrano, e está lá o cicrano ajudando o inimigo, e coisa linda. E o cicrano lá com o coraçãozinho cheio de alegria. E vai ajudar o outro com atitude. Agora é minha vez. Não diz não. É rindo, talvez chorando junto, mas dentro do coração, chegou a tua vez, desgraçado. Eu sabia que ia ter minha hora aqui. Não posso mostrar, porque eu sou crente, tem que dar bom testemunho, né? Aí entra a hipocrisia, pá, direto. E Deus diz, hipócrita, está se alegrando. E mesmo que não seja hipócrita, mesmo que não esteja fazendo nada, mas está se alegrando, não pode se alegrar, é proibido. Mas se eu não controlo esse sentimento, é proibido. Não vai se alegrar, não vai ter prazer, não, nunca. Com a desgraça do seu inimigo pessoal. Se é uma coisa envolvendo Deus, os planos de Deus, é outra coisa. Envolvendo a rebeldia a Cristo, é a parte isso. Mas inimigo pessoal, esse é o ponto. Proibido. Mas eu não aguento. Eu não controlo o meu sentimento interno. Eu estou alegre. Eu sofri tanto na mão daquela pessoa que eu estou alegre.
porque ela está sofrendo. E não é porque está sofrendo, porque é rebelde a Deus. Tá? Não, está sofrendo é porque é uma maneira de eu me sentir meio vingado mesmo. Eu estou achando é bom ele sofrer. Só tem uma saída para você. Uma. Corre e marca o encontro com o pastor no gabinete. Não, eu não. Posso fazer nada com o seu coração e nem com o meu em momentos assim. Senhor Deus, aqui estou. Não estou conseguindo deixar esta alegria de lado. É uma alegria alá Edom. É um prazer que eu estou sentindo do jeito que os edomitas estavam. Confesso, me ajuda. Tem misericórdia, alguma disciplina que porventura tu queiras aplicar em mim, mas tu és Deus e eu peço ajuda e eu estou ciente de que eu estou com um sentimento proibidíssimo. Aí você corre e vai ler o Abadir de novo, para deixar claro o seu pecado diante de Deus. Então, essa é a sugestão que eu tenho, não conheço outra. Assim, aí vem as periféricas, periféricas não quer dizer que não sejam importantes, orações de irmãos, ore por mim, meu irmão, minha irmã, liga para um irmão querido, o pastor mesmo, uma coisa assim, peça que eu estou aqui me acabando de alegria dentro, uma alegria pecaminosa. Eu não posso ter essa alegria, não. E estou começando já a ficar triste porque estou alegre. Bom sinal. É proibido se alegrar com a desgraça do inimigo pessoal. Quanto mais passar da alegria interna para a ação, né? O inimigo está esmagado, eu termino de esmagá-lo. Ele está sofrendo um problema tal, se eu puder dar uma mãozinha, sabe quem te vê às vezes, alguém está com uma ferida, aí o outro chega e mexe na ferida de propósito para o outro berrar de dor. Pois é, então, se é proibido você se alegrar com a ferida do outro, quanto mais você maltratá-lo debaixo daquela situação. Deus vai atrás de você. Deus vai atrás de você. Ah, mas eu sou salvo. Isso é outro assunto. Ah, minha alma não está em perigo aqui para ir para o inferno. Outro assunto. Outro assunto. Ok? O livro não termina aqui. Se terminasse seria estranho, porque nós estamos vendo aqui momentos terríveis para Israel, no momento em que Edom maltratou, e momentos terríveis para Edom lá no futuro, como eu disse, 600 anos depois, 500 e tantos, 600 anos depois, quando Edom seria destruído. Mas é bom lembrar que os edomitas seriam totalmente aniquilados, como eu já falei, mas Israel voltaria à sua terra, ainda sofreria um bocado, sofreria ainda exílio e tudo mais, por quase 2000 anos, inclusive, mas depois voltaria para a sua terra, e o final do livro fala de detalhes até complicados para nós, em termos de geopolítica da região e tudo, a gente não entende bem. E pode até ir mais fundo, mas não é o nosso caso aqui. Mas eu quero ver aqui o versículo 15, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, mostrando que Deus é o vingador dos seus. Então você tem um inimigo, temos falado muito aqui de inimigo pessoal, alguém que tem lhe maltratado e perseguido, coisa assim. Você tem pessoas assim? Tem. Fique calmo. Deus vai cuidar dele ou deles. Vai chegar o tempo. Deus é vingador. A mim me pertence a vingança.
diz a palavra de Deus. Então, quero terminar com esta observação. Como tu fizeste, assim te fará contigo. Assim se fará. Quem fará? Deus. Eu vou cuidar de você, Edom. Maltrataste muito o meu povo, eu vou cuidar de você. Eu vou tratar com você. Então, Deus vai tratar com o seu inimigo. Eu espero que Deus... Pode parar. Pode parar. Você vai dar para Deus as instruções, né? Como é que deve tratar com o seu inimigo? Você não vai ser Jonas, né? Que zangou-se porque Deus poupou Nínive. Eu não acredito que Deus vai poupar aquele camarada depois de tudo que ele fez comigo. Ah. E Deus lhe poupou depois de tudo que você fez com Cristo. Um tremendo de um pecador como você me agride o meu filho Jesus Cristo. Aí ele morre por você, eu lhe dou a fé, lhe dou a salvação de graça. E você vai reclamar porque eu fui misericordioso com o seu inimigo, porque pisou no seu pé? Calha a boca. E deixe que eu cuido dos seus inimigos. A minha maneira, tá ok? Do meu jeito, tá bom? E usarei a misericórdia com quem eu quiser usar. E usarei da ira pura com quem eu queira usar. Entregue a Deus, meu irmão. Ou minha irmã. Deixe seus inimigos com Deus, sem desejos adicionais. Eu entrego a Deus, desde que Deus não tem desde que. Se Deus levar seu inimigo a Cristo, amém, louvado seja Deus por isto. Nunca pense que Deus vai deixar de vingar você. Ele vai vingar você, da maneira como Ele quiser. Por fim, lá no versículo 21, no final do 21, depois de muitas profecias aqui particulares dentro desta maior, aqui que eu não vou ler, mas lá no 21, salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Achei linda a maneira de terminar. Eu não li para vocês, que eu não quero investir tempo aqui, mas tem muita coisa falando aqui do versículo 15 ao 21, complicadas, coisas que a gente não sabe, como eu disse, até muito detalhadamente. Falar de várias ocasiões na história, de profecia, escatologia, tudo muito complexo, mas o encerramento é que é espetacular. Vocês podem não entender muito bem essas profecias aí, mas deixe-me dizer uma coisa, o reino será meu, diz o Senhor, não se preocupe, o reino será meu. Não deseje mal aos seus inimigos pessoais, aliás, neotestamentariamente, amais os vossos inimigos. Aliás, o Velho Testamento também diz, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, façam assim, não desejem o mal, não façam o mal e deixem comigo. Está tudo preto aos seus olhos, não está funcionando bem, os caminhos do Senhor estão meio esquisitos, as coisas não estão batendo. Calma, isso é um flash. A vida nossa é um flash. A vida inteira, quanto mais uma situação da sua vida. Fique calmo, fique quieto. E pense assim, se não estiver entendendo nada, quanto mais você lê Apocalipse, mais se confunde, quanto mais ouve pregação, mais se confunde. Ok. E ainda mais sobre profecia e tal, mas para. O reino será do Senhor. Fique com isso. Quando tudo der curto-circuito, tudo não bater bem na sua cabeça, é difícil, o reino será do Senhor Jesus Cristo. Ele vai cuidar de mim. Eu estou no reino dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo mexa conosco em todas essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.